Estimados, na aula de hoje nós vamos aprender e compreender o Instituto do Vício Redibitório disposto lá no artigo 441 e seguintes do Código Civil. O Instituto do Vício Redibitório, juntamente com o Instituto da Evicção, são dois institutos protetivos da parte adquirente. Sim, temos que ter em mente esse conceito. Sempre a parte adquirente está numa situação de vulnerabilidade nesta relação contratual. Sabedor disso, o legislador dispôs o vício redibitório conjuntamente com a evicção de um conjunto de proteção à parte mais adquirente. Imagine a seguinte situação: Maria vende uma garrafa de água para José. José não sabe o que tem dentro dessa garrafa. Ele só vai ter esse conhecimento quando essa garrafa, após a transação, passar para a sua esfera jurídica. Essa sensação de vulnerabilidade, essa condição de vulnerabilidade é que foi sabiamente tutelada pelo nosso legislador. Lá no 441 e seguintes do Código Civil, em relação ao vício redibitório e também em relação aos artigos seguintes do Instituto da Evicção. Na aula de hoje, nos slides, nós vamos nos concentrar no Instituto do Vício Redibitório. Até a aula, então. Estimados, vamos dar início, então, à aula sobre o Instituto Jurídico do Vício Redibitório. Vamos ver o que dispõe o artigo 441 do Código Civil. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo é aquele que eu sei de antemão quais são as minhas obrigações e quais são as minhas vantagens. Então, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, pode ser devolvida, pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Aqui no 441 é que se dispõe acerca do Instituto do Vício Redibitório no direito brasileiro. Bom, aqui no direito civil puro, retirando as premissas lá do Código de Defesa do Consumidor, não há muita diferenciação entre vício e defeito. Lá na relação consumerista, lá sim nós teremos uma diferenciação, em que vício é quando o produto ou o serviço não se mostra da forma o qual ele foi contratado, ou seja, há um decréscimo de qualidade, de quantidade. Defeito na relação consumerista sempre remete à questão do dano. O vício é o liquidificador que não funciona, porque ele é muito lento. O defeito é o liquidificador que corta o dedo fora. Toda vez na relação consumerista que houver um vício que produza um dano ou tenha uma potencialidade de produzir dano, a gente chama de defeito. Aqui no Código Civil, o próprio 441 trata como se fosse um sinônimo. O fato é que quando a coisa res é recebida em razão de um contrato comutativo, e como diz também o parágrafo único, também aplicável às doações onerosas, a doações remuneratórias, nesses casos, o adquirente pode e tem a premissa de redimir a coisa recebida, ou seja, receber. A gente vai ver daqui a pouco que do 441 surgem dois direitos processuais. O direito a devolver o produto através de uma ação redibitória, ou com a parte in fine do 441, fala da questão de lhe diminuir o valor, ou seja, também abre a possibilidade, como a gente vai ver pelo 442, da ação estimatória. Na ação redibitória, a parte quer devolver quando surge um vício, um defeito oculto que não poderia e não pôde ser constatado no momento da celebração e até no momento da formação do contrato. O vício surge depois. E aí é que é a garantia, porque como a gente viu na introdução,
o adquirente sempre está numa situação de vulnerabilidade. Então, nunca esquecer, a ação redibitória é quando a parte não quer mais o produto. O produto tem um vício que diminui a sua qualidade, torna ela imprópria para o uso qual ela é destinada. A parte tem o direito jurídico de redimir, devolver. Claro que daqui a pouco a gente vai ver que no prazo legal, mas ela tem o direito de devolver a coisa recebida em razão desse contrato, ou, se for o caso, a garantia de ter a diminuição do valor, o que a gente chama de ação quant minoris, ou seja, ação estimatória, aquela ação que visa em que o Estado juiz reconheça que o bem não vale aquilo que for pago. Por isso que a ação estimatória, o juiz tem que estimar o valor real da coisa existindo com aquele vício encontrado, ou seja, a coisa não tem a mesma fluidez do que tinha quando realizado o negócio jurídico. E aí você não acha justo ter pago o valor que você pagou. Então, se você quer continuar com o produto, ação estimatória. Se você não quer mais continuar com o produto, ação redibitória. Assim, dessa forma, assim dispõe o artigo 442, né? Em vez de rejeitar a coisa lá pelo caput do 441, redimindo o contrato, finalizando, devolvendo a coisa e finalizando, encerrando o contrato, pode o adquirente, aquele que está numa posição de vulnerabilidade, reclamar o abatimento do preço. Então, o 441 vai cuidar da questão da redibição, ação redibitória, o adquirente quer encerrar o contrato, quer devolver a coisa e receber o dinheiro de volta, ou ele pode optar, se ele quiser continuar com o bem, com a coisa, optar pela ação quant minoris ou ação estimatória, é sinônimo o nome da ação, aqui no 442. Mas hoje mais é conhecida como ação estimatória. A parte pede em juízo para o juiz estimar o verdadeiro valor da coisa agora que o vício ou defeito foi constatado. Então preste bem atenção, o examinador sempre vai ter que colocar isso para vocês. A parte adquirente não quer mais ficar com o produto, com o bem, 441, ação redibitória. A parte, o adquirente, quer ficar com o bem, mas não acha justo o valor que pagou, ele quer uma estimação, ação estimatória aqui pelo 442. Lembrando que o vício redibitório é uma prerrogativa do adquirente, é um direito àquele que está numa posição de vulnerabilidade e independe da vontade, do dolo ou não do proponente arcar com o ônus do vício redibitório. Ocorrendo o vício redibitório, independente dele saber ou não saber, ele vai ter a obrigação de comungar o que reza o artigo 441, ou seja, ele vai ter que concordar com a redibição do contrato, porque assim diz o 441. O que pode ocorrer é, se ele vendeu a coisa, por exemplo, e ele sabia, como diz aqui o 443, ele vendeu a coisa e ele sabia previamente da existência do vício, além de redimir o contrato, ele poderá ser condenado em restituir, indenizar, aliás, em perdas e danos. É o que dispõe aqui o artigo, é o que preconiza o artigo 443. Vejamos, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Então, pelo 441, partindo da premissa de que ele não sabia do vício, ele apenas devolve o dinheiro e os custos do contrato, para desfazer, para voltar tudo que era antes, o status quo, né? O status quo anterior à execução à elaboração do
contrato. O 443 vai determinar isso, então, se ele sabia, tinha conhecimento do vício, além de redimir, devolver o dinheiro mais despesas do contrato, ele poderá ser condenado em perdas e danos. E como eu sempre falo, né, para haver condenação em perdas e danos, tem que haver dano. Havendo dano em razão do cancelamento da transação e sabendo anteriormente o ofertante do vício, ele sabia do vício e mesmo assim entregou a coisa, aí ele poderá ser condenado também em perdas e danos. Por outro lado, aduz o artigo 444 do Código Civil. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Um exemplo mais clássico é um caso que eu tive no escritório da compra e venda de um cachorrinho, um cachorro, né, de estimação. Na época podia, né, num pet shop. O que aconteceu? A coisa, o cachorro, né, porque a gente sabe que infelizmente os animais são objeto de direito, não sujeito de direito, mas está para mudar o nosso sistema jurídico, né? Tem várias legislações já apontando nesse caminho, mas naquela época era eminentemente objeto de direito e se aplicava claramente aqui o 444, ou seja, comprou um cachorro no pet shop e após a compra ele vem a falecer em razão de um vício, de uma doença pré-existente à relação negocial. De novo, não entrando no mérito da conduta do alienante. Mesmo se ele sabia ou não sabia, ele tem a obrigação de redimir o contrato. A grande questão nesse caso concreto que eu dei de exemplo para vocês é saber se a coisa tinha perecido em poder do adquirente por um vício pré-existente, anterior. E aí, em laudo pericial constatou que pelo ciclo da doença, o cachorro só poderia ter sido comprado já com a doença instalada. Então, é exatamente o que diz o 444. A responsabilidade do alienante, daquele que aliena, ou do ofertante, subsiste, ainda existe, né? Ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, ou seja, do adquirente, se perecer por vício oculto. Então tem que se verificar que pereceu em razão do vício. A coisa não pode ter perecido, por exemplo, por mau manejo do adquirente. Ele tem que ter perecido em razão do vício redibitório constatado. E você vai constatar isso através de prova pericial. Então, o vício oculto já existente ao tempo da tradição, ou seja, antes de pegar o cachorro no pet shop já existia a doença, já comprou o cachorro doente, já comprou o cachorro com vício. Então, mesmo que a coisa venha a perecer, ainda vai subsistir a responsabilidade do alienante, né? Do ofertante. E aí o 445 vai iniciar o que a gente vai ver agora sobre os prazos, né, decadenciais. E aqui cabe fazer uma grande separação. O que nós vamos ver agora é os prazos decadenciais do Código Civil. O direito ao vício redibitório não pode ser um direito eterno, nenhum direito é eterno. Então ele vai ter um prazo fixado por lei. Lembrando que os prazos que a gente vai ver na aula de hoje são os prazos inerentes ao vício redibitório das relações civilistas puras, ou seja, a aplicação do Código Civil. Quando houver a aplicação da matéria especializada, da legislação especializada consumerista, você vai aplicar outros prazos. A legislação consumerista fala em bens duráveis e bens não duráveis. Bens duráveis vai ter a garantia de vício redibitório por 90 dias. Bens não duráveis, 30 dias. Compra picolé. Picolé é um bem não durável. Então a garantia vai ser pelo vício redibitório, vai ser por 30 dias.
compra uma TV, a garantia sobre vício redibitório vai ser 90 dias. E depois, nas próximas aulas, a gente vai ver que essa garantia do vício redibitório não se confunde com a garantia contratual. Então, a garantia aqui do vício redibitório não se confunde com a garantia contratual, mas veremos isso mais adiante. Dando seguimento, então, o que diz o 445? O adquirente decai do direito de obter a redibição ou o abatimento do preço, ação estimatória, no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo contar-se-á da alienação reduzido à metade. Essa parte final aqui, no caso, por exemplo, de um bem imóvel em que você já é o locatário, então você já tem conhecimento, já tinha posse, não tinha propriedade, a propriedade vai ser passada através da compra e venda. Nesses casos, o prazo é reduzido pela metade, porque qual é a premissa disso? Pô, já teve tempo suficiente para ver se aquele imóvel, aquele apartamento, tinha ou não tinha nenhum vício. Já é locador há 3 anos, agora resolveu comprar o imóvel. Essa garantia vai ser reduzida pela metade. Vamos ver agora uma tabelinha aqui para vocês compreenderem melhor. Então, lá, ó. Prazos decadenciais para propositura das ações edilícias, as ações redibitórias, das ações estimatórias, por vício oculto, e aí a gente vai fazer agora, a partir de agora, uma diferenciação. O vício oculto de fácil constatação é o que reza aqui o 445. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o vício redibitório de difícil constatação, mas por enquanto, vamos ater aqui ao vício redibitório de fácil constatação. 30 dias para bens, o prazo decadencial para bens móveis, o termo a qual é a efetiva entrega do bem, ou seja, a tradição, e 1 ano para bens imóveis, a partir da posse. Ok? Essa é a premissa. Se já estava na posse, o prazo se conta pela metade. Então, 30 dias se for bens móveis e 1 ano se for bens imóveis. Se for um apartamento, 1 ano. Se for um veículo, 30 dias. Aqui a garantia do Código Civil contra vício redibitório de fácil constatação. Um vício que facilmente poderia ser constatado, mas não foi. Mas ele já existia enquanto houve a celebração do contrato. Bom, agora o 445, parágrafo 1º, fala do vício de difícil constatação, ou seja, por sua natureza, se por sua natureza esse vício só poder ser constatado muito após a celebração do contrato e a própria tradição, a tutela aqui do 445, parágrafo 1º, né? Quando o vício por sua natureza só puder ser descoberto depois, o prazo será o mesmo, ou seja, 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens móveis. Desculpa, 1 ano para bens imóveis e 30 dias para bens móveis. Mas a sua contagem é iniciada quando ele for o vício de difícil constatação. O início da contagem não vai ser mais da posse, não vai ser mais da tradição, mas sim da data do conhecimento do vício. Ou seja, a partir do momento que eu tomei conhecimento do vício e era um bem móvel, eu tenho 30 dias para ajuizar a competente ação edilícia, que é o nome que se dá às ações redibitórias e às ações estimatórias. Cabe ressaltar uma coisa importantíssima, tá? Desde que constatados dentro do prazo de 180 dias. Então, sendo um vício de difícil constatação, o prazo máximo vai ser para ele ser constatado esse vício
porque ele não pode ser eterno, é de 180 dias. Ele tem que ser constatado. Se ele for constatado no dia 181, já decaiu o direito, ou seja, não tem mais o direito. Se no dia 171 ele tiver conhecimento, constatar esse vício e ele até o 30º dia acionar judicialmente, ele estará dentro do prazo. O que tem que se configurar é isso, tem que ser constatado até 180 dias, constatado ele tem 30 dias para acionar judicialmente. Então, isso para a prova da ordem, isso é bem tranquilo, tá? Em relação à doutrina e jurisprudência, tem uma certa divergência em relação a isso. Mas se atentem, por enquanto, à questão de concurso e prova da ordem. Eles querem saber a literalidade do que está na lei, ou seja, tem que obedecer quando o vício for de difícil constatação, os 180 dias. Constatado dentro dos 180 dias, tem 30 para juizar. Então, naquele exemplo, se ele constatou no dia 171 e vai acionar 35 dias depois, ele está fora do prazo. Se ele descobriu no dia 171 e acionar no 29º dia, ele está no prazo, ok? Em relação a bens imóveis não muda nada, um ano fica um ano e é o que está na literalidade da lei, ou seja, é 30 dias quando se dá com bens móveis e um ano bens imóveis, reduzindo a metade se já estava na posse. Dando seguimento, reza o parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vício oculto serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto do parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Não há lei e não há regra, não há lei especial regulamentando isso. Então, vai sim ser aplicado, quando se tratar de animais, as regras aqui da parte geral do Código Civil. Finalizando, então, o artigo 446, que fala, não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Ou seja, não se pode olvidar de que, e não pode se confundir, a garantia contratual da garantia legal. O que nós vimos hoje é a garantia legal, mas pode existir também uma garantia contratual. Teremos uma aula específica acerca do vício redibitório tutelado lá pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, em que a gente vai aprofundar mais esse estudo entre garantia legal, garantia contratual e garantia estendida. O que é importante para finalizar a aula de hoje é compreender esse instituto e essas regras legais acerca desse instituto do vício redibitório, saber que é vício que ocorre após a celebração do contrato, em que não foi e não poderia ser constatado, se verificar que se não houve o dolo, não houve a intenção, a má conduta do alienante, ele vai responder pelo vício redibitório, e se teve má conduta por parte dele, ou seja, ele sabia do vício e omitiu, ele ainda poderá ser responsabilizado por perdas e danos. Um abraço a todos, até a próxima aula.